E aqui em Brasília, oposição e base aliada disputam quem vai relatar a PEC do fim da escala 6x1. Por isso aqui a gente fala ao vivo com a Elis Barreto, que tem mais detalhes desse cabo de guerra. Elis, eu tenho algumas perguntas para você em relação a isso, mas resume para a gente, neste primeiro momento, como tem sido esse cabo de guerra? Boa tarde para você, Uribe, para todos que nos acompanham. Bom, oposição e base governista, cada um com seus motivos para tentar emplacar o relator dessa PEC que acaba com uma escala 6x1. Começando pela base governista, que tem a intenção de deixar o texto dessa PEC o mais próximo possível da forma que ele foi aprovado no fim de maio na Câmara dos Deputados. Assim, então, a base do governo está pressionando por um senador que seja do Partido dos Trabalhadores para ser relator dessa PEC. O nome favorito é de Camilo Santana, ele que é um dos coordenadores de campanha do presidente Lula e ex-ministro da Educação. Mas alguns outros senadores petistas também estão sendo cotados, como é o caso de Rogério Carvalho, que é vice-líder do governo no Senado Federal, e Fabiano Contarato. O nome de Rogério Carvalho está um pouco mais forte do que do senador Fabiano Contarato. Bom, pelo lado da oposição, Uribe, a oposição deseja fazer mudanças no texto, principalmente no que tange ali o tempo de transição que foi definido pela Câmara dos Deputados. E o nome favorito é do senador Efraim Filho, do PL, Partido Liberal, da Paraíba. Só que antes de ser do PL, Efraim Filho foi do União Brasil e foi líder do partido no Senado Federal. Então, a oposição considera que ele tem um bom trânsito na casa e, por isso, o nome dele é um dos favoritos. O nome do senador Laércio Oliveira também está sendo cotado, mas não está com tanta força como o nome do senador Efraim Filho. Bom, a gente lembra que essa prerrogativa é de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e o que tudo indica, ele também tem um favorito, que é o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Uribe, ele é visto como moderado, favorável ao texto e por isso seria um nome que agradaria ali tanto a base governista quanto a oposição. Esse caminho do meio, que seria escolhido por Davi Alcolumbre, tem alguns outros cotados, como Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e também Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O nome de Omar Aziz não é tão consenso porque ele é um pouco mais próximo do governo no Senado Federal. Já Eduardo Braga é um nome mais forte, junto com Rodrigo Pacheco, justamente porque ele já relatou algumas outras matérias econômicas. A gente lembra que o senador Eduardo Braga foi relator de uma das etapas da reforma tributária no Senado Federal. Uribe. Elis, vamos falar um pouquinho da tramitação agora nesse momento, porque antes de ir ao plenário, ainda tem bastante chão pela frente. A primeira etapa é a análise na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. O que falta, Elis, para o colegiado começar esse processo, para iniciar a avaliação da constitucionalidade ou não da PEC que acaba com a 6x1? Bom, Uribe, a PEC, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, chegou no Senado Federal no dia 28 de maio. E segundo o rito legislativo, a mesa diretora do Senado, na figura de Davi Alcolumbre, tem que dar esse encaminhamento e essa PEC ainda não foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nesse momento, se espera um movimento mesmo de Davi Alcolumbre. Por que essa morosidade? É porque Davi Alcolumbre não quer que o Senado seja só um chancelador do texto. Ele quer que os parlamentares possam discutir efetivamente esse texto e não só chancelar o que foi feito na Câmara dos Deputados. Mas a gente lembra também que qualquer mudança de mérito feito nessa PEC, ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados e depois para ser avaliada e aí sim ir para promulgação. Bom, agora, nesse momento, a gente espera uma decisão de Davi Alcolumbre, que disse na semana passada que queria primeiro fazer uma reunião de líderes com os líderes de bancada no Senado Federal para então decidir um relator e chegar a um nome comum, tanto para a oposição quanto para o Centrão, tanto para o governo federal. Elis, apesar dessa disputa toda, quais são as mudanças que os senadores avaliam fazer no texto da proposta? Bom, Uribe, como eu disse anteriormente, o governo quer manter o texto o mais próximo possível da forma que ele veio da Câmara dos Deputados, até para não ter nenhuma mudança de mérito e esse texto não ter que voltar lá para casa presidida por Hugo Mota. Agora, a oposição quer sim fazer mudanças no texto. Como eu disse, um dos principais pontos é a transição que foi definida pela Câmara dos Deputados. A gente lembra que o texto aprovado lá
na Câmara definiu uma transição de 14 meses para a redução da jornada atual de 44 para 40 horas semanais em 2 etapas, começando redução de 2 horas semanais sem redução de salários. Essa primeira redução de 2 horas semanais seria feita nos primeiros 60 dias após a promulgação da PEC e depois o resto da transição teria que ser feito em até 12 meses. Bom, a oposição tem algumas estratégias. Primeiro, eles estudam 2 possibilidades. Alongar essa transição, que é um tempo muito curto considerado pelo setor produtivo que está trabalhando, fazendo lobby ali no Senado Federal por essas mudanças, ou forçar o modelo por horas trabalhadas, que é uma proposta que foi feita numa PEC alternativa apresentada pela oposição do governo ao Senado Federal. Mas, como eu disse anteriormente, essa mudança, por exemplo, no tempo de transição, seria uma mudança de mérito, não uma mudança redacional. E o rito legislativo fala que qualquer mudança de mérito, essa PEC teria que voltar para a Câmara dos Deputados e ser aprovada também pelos parlamentares novamente em 2 turnos de votação para depois ir para a promulgação pelo Congresso Nacional. Uribe. É uma tramitação um pouco mais longa do que um projeto de lei, porque é uma mudança constitucional e é promulgada, ela não é sancionada pelo presidente da República, já sai do Congresso Nacional direto para ter validade. Obrigado, Elis, pelas informações.